deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Que você nessa noite possa curvar o seu coração ao Senhor e, apoiados nessa leitura que fizemos, que nós mais uma vez entendamos que o Senhor governa o universo, é Ele quem se assenta sobre o trono de toda a humanidade e nele está o controle de toda a história. Que você possa se lembrar disso mais uma vez e fazer desse culto não só mais uma transmissão, mais um culto normal, mas um momento onde você se reconecta a Deus, onde você revê algumas coisas no seu coração e entrega um louvor a Ele. Podemos fazer assim? Então quero convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa consagrar tudo isso a Deus e prestar esse culto a Ele. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, em mais um culto e queremos, ó Pai, em primeiro lugar, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa falha, pela nossa omissão. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós negamos ao Senhor, ó Pai, em pequenas escolhas. Perdão porque muitas vezes nós envergonhamos o Teu nome em pequenos detalhes, ó Pai. Mas nós queremos nessa noite, ó Pai, entregar não só o nosso perdão, mas também o nosso louvor ao Senhor, ó Pai, e pedir que as Suas misericórdias sejam sim, ó Deus, renovadas em nossas vidas e que nós possamos, Senhor, crescer com o Senhor mesmo diante de tudo que temos vivido, ó Pai. Não é tempo da gente ficar se lamentando e nem arrumando desculpas para estar longe do Senhor, mas é tempo de nos achegarmos a Ti, ó Pai, é tempo de crescermos em intimidade com o Senhor, e que em todos os momentos, ó Pai, possamos nos lembrar que o Senhor é Deus, o Senhor governa o universo, e tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Que essa verdade seja viva em nossas vidas, ó Deus, e que nessa noite então o Senhor receba o nosso louvor, ó Pai, receba as nossas palavras, aquilo que sai do nosso coração, e que possamos, ó Pai, enfrentar também mais uma semana, ó Deus, juntos com o Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então convido você para que juntos possamos agora continuar louvando a Deus através das músicas. Então vamos lá, vamos adorar a Deus. Vinde adorar.
E é nesse amor, nessa bondade, nessa misericórdia, a misericórdia do nosso Senhor, que nós podemos então descansar o nosso coração. É nisso que nós podemos então deixar as dores, a tristeza de lado e ter o nosso coração inundado por uma paz. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos a sua misericórdia, a sua bondade, e vemos o quão doce é o nome dele, nosso coração então pode assim descansar e confiar nesse Deus. Amém? Meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glórias ao nosso Deus. Então que dessa forma você possa descansar no Senhor, saber que Ele é Deus e que em nenhum momento, nenhuma situação possa ser maior que Deus na sua vida. Amém? E durante esse cântico você pode fazer aí o seu depósito do dízimo, né, e a sua oferta. Se você não tiver condições de fazê-lo assim de uma forma online, você pode solicitar que a tesoureira ou a secretária vai até a sua casa e retire o dízimo, tá bom?
tempestade eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor, e poder, ó Deus, passar esses momentos, ó Pai, na Tua presença, render louvores ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, toda a glória, e nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, nossos dízimos e nossas ofertas também, ó Pai. Sabemos que a Tua igreja precisa, ó Pai, desses recursos, mas o Senhor sempre tem nos dado com abundância, Senhor, e que o Senhor esteja também sustentando aqueles que não têm condições, ó Pai. Que o Senhor esteja dando meios para que aqueles que estão sem emprego, sem condições, possam também, ó Pai, te servir com as ofertas e dízimos, ó Pai. Esteja abençoando a Tua igreja, todos os projetos que nós temos, ó Pai, que esse dinheiro seja bem empregado na Tua obra, principalmente, ó Deus, para alcançar vidas e para que as pessoas, ó Pai, conheçam o Teu grande amor, ó Pai. Te agradecemos por esse culto, que o Senhor cuide das nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Somos
Boa noite, irmãos. Como estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, uma alegria. Graças a Deus, nós tivemos mais uma semana de vitórias e mais uma vez estamos aqui buscando o Senhor e a sua presença na forma de culto, nesse dia que é um dia dedicado ao Senhor. Amém? Por isso, a nossa oração é que Deus continue abençoando os irmãos, protegendo, guardando, e orem uns pelos outros, orem por nós, e nessas orações nós estamos juntos com o Senhor, nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Amém? Também temos boas notícias essa semana, não é? Graças a Deus. Ontem nós tivemos, hoje é terça, não é? Infelizmente, às vezes é ruim falar que é terça, que perde aquele encanto, né? Dá a impressão que é domingo. Mas eu vou falar que é terça porque eu tenho um bom motivo para fazer isso, tá bom? Hoje é terça, ontem na segunda a gente teve a reunião aqui com o empreiteiro, né, que vai trabalhar aqui na nossa construção, com o engenheiro, e acertamos com eles os detalhes, e vamos então iniciar a nossa obra amanhã. Olha que bênção, não é bom isso ou não? Amanhã é quarta-feira, e eu não vou falar na perspectiva de quem, né, que já aconteceu, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Só quem sabe o que vai acontecer amanhã é o Senhor Deus. Mas, de qualquer maneira, nós deixamos aqui essa esperança, né, que está tudo certo, de que amanhã, quarta-feira, então nós vamos retomar então a nossa obra. Não é uma bênção? Amém por isso, não é uma alegria? Eu estou muito feliz e o pessoal da comissão de construção está bastante feliz. Foi bem difícil chegar nesse ponto, nós tivemos muitas discordâncias, mas finalmente encontramos um contrato, uma lista de obrigações e um valor que agradou a ambas as partes, e vamos então iniciar, tá bom? Se Deus quiser, então estamos iniciando amanhã. Continue orando, seja fiel na sua contribuição na igreja, porque nós vamos precisar muito da fidelidade dos irmãos, do amor dos irmãos pela obra do Senhor, que a nossa obra vai avançar. Vamos levantar as paredes que faltam e vamos cobrir tudo, tá certo? Rebocar as paredes e fazer algumas outras pequenas coisas que precisam ser feitas, tá joia? Vai ficar muito bonito e quem sabe até, né, quando a gente retornar aqui, né, alguma coisa já esteja até pronta e os irmãos vão poder ver essa obra caminhando para a glória do Senhor. Amém por isso? Muito bem, agora sim, vamos ler Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, é o texto que nós escolhemos para a meditação hoje. Em Zacarias 9, 9 e 10, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor antes de iniciar a nossa meditação? Obrigado, Deus. Obrigado pelo texto que lemos, obrigado pelos irmãos estarem diante de suas TVs, de seus aparelhos celulares, e cada um, ó Pai, com o coração aberto para te ouvir, para te engrandecer, pelos louvores que já ouvimos hoje, e que também prestamos ao Senhor em nossos corações e em nossos lábios. Obrigado por essa semana, ó Deus, a semana em que retomamos a nossa obra. Obrigado por isso, entendemos que o Senhor nos conduziu a esse momento e que nós estamos fazendo a Tua vontade, Senhor. E por isso nós não temos nenhum medo de nos lançar nessa obra, por cara que seja, por difícil que seja, por complicado que seja, mas nós não temos medo, porque nós sabemos que estamos cumprindo e fazendo a Tua vontade. Obrigado por isso. Fica conosco e abençoa-nos na meditação deste texto, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O capítulo 9 de Zacarias, ele inicia uma sessão nova, uma sessão onde ele vai começar então a falar sobre o futuro. Até o capítulo 8, ele falou sobre a construção do templo, que já estava acontecendo na sua época, e ele prometeu que a construção do templo iniciaria uma nova era, uma era apocalíptica, uma era escatológica,
E ele começa a falar dessa nova era no capítulo 9, e agora então Zacarias inicia uma porção que a gente chama de escatológica, ou seja, uma porção apocalíptica. E ele vai falar muitas coisas que serão muito importantes para quem estuda o Apocalipse, para quem gosta de Apocalipse. Não adianta só ler o Apocalipse, né? O Velho Testamento contém muitas informações apocalípticas, e Zacarias é um escritor muito precioso a esse propósito. Então ele vai falar sobre esse futuro. Uma das coisas que vão acontecer no futuro, para Zacarias, é a vinda do Messias Jesus. Eu sei que Jesus já veio, a gente já sabe disso, já faz até tempo que ele veio, né? Quase 2000 anos aí, ou mais de 2000 anos, mas, na verdade, Zacarias está vivendo antes disso. Ele ainda não viu, Jesus ainda não veio, enquanto Zacarias está vivendo, ele ainda vai levar mais uns 400 anos para vir, e ele, então, começa com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, na verdade, é um desses acontecimentos apocalípticos que desencadeiam, então, essa nova era que vai iniciar para o povo de Israel e para o mundo como um todo, ok? Nós lemos um texto que fala sobre o rei Jesus, e fala que ele vem montado sobre um jumentinho. Esse texto, se você já leu o Novo Testamento, e eu tenho certeza que você já deve ter lido essa passagem, ele se cumpriu de fato na vida de Jesus. Foi no dia que Jesus entrou em Jerusalém, um texto conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi um dia de muita festa. Jesus entrou naquele jumentinho, e as pessoas então gritavam muito e clamavam, né? E diziam: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e colocavam na rua ramos e até as suas próprias roupas para receber Jesus, que vinha entrando na cidade. Essa festa, ela é bastante curiosa. Eu acho interessante e estranho que tenha tido essa festa, porque antes dessa festa, Jesus estava no monte, depois ele desceu do monte e entrou em Jerusalém. Mas enquanto ele estava no monte, ele estava chorando por Jerusalém. Depois teve essa festa, e aí logo depois da festa, Jesus foi para o cenáculo, né? Onde ele então celebrou a última ceia, e aí a partir dali então iniciou o processo no qual ele morreu. Em outras palavras, Jesus entrou em Jerusalém, e ele sairia de Jerusalém no dia seguinte, já morto. E olha que interessante, uma festa no meio, né? Parece aquelas festas de casamento que todo mundo sabe que vai dar errado, né? E está todo mundo comendo, bebendo, se alegrando, dançando e pulando, mas no dia seguinte a gente sabe que eles vão divorciar, né? Não no dia seguinte, mas dali uma semana, na melhor das hipóteses. Foi mais ou menos assim, começou bem, com festa. Na verdade, começou com Jesus chorando, mas entre o choro de Jesus e a sua morte, uma festa, e Jesus fez questão de promover essa festa. Foi o próprio Jesus, né, que contratou aquele jumentinho, ele mandou um discípulo buscar o jumentinho, e ele próprio fomentou esse movimento, essa festa, essa alegria toda, porque ele queria cumprir a profecia de Zacarias. E é o texto que lemos hoje, essa profecia que fala da vinda do rei, que inicia então um novo reinado, o reinado de Cristo. O dia que Jesus entrou com aquele jumentinho em Jerusalém, ele estava sinalizando que ele era o rei, que iria iniciar uma nova era, um novo reinado. Não é todo mundo que gosta do reinado de Jesus. Eu, pessoalmente, amo o reinado de Jesus, e para mim eu não vi a hora que Jesus reinasse mesmo sobre esse mundo e dominasse sobre todas as nações, né? Que não houvesse mais nenhum sistema político, mas que o único sistema político do mundo fosse o reino de Deus. Isso para mim seria maravilhoso, mas eu imagino que nem todo mundo partilhe dessa mesma opinião. Muita coisa, uma vez que Jesus dominar, vai ter que deixar de existir. Muitos sistemas, muitas ideologias, muitas empresas, não é? Muitas pessoas vão perder o poder. Jesus reinando, ele vai obrigar o mundo a uma reformulação que pode não ser bom e que de fato não vai ser bom para muita gente. Se a gente, aliás, seguir o que a Bíblia diz, não vai ser bom para a maioria das pessoas. Não é por outro motivo que o último grande evento da história da humanidade, ou da história, é uma guerra entre o mundo e a própria igreja. Quem já leu o Apocalipse, já deve ter reparado que a última coisa que acontece no Apocalipse é uma guerra entre o mundo e a igreja, a última grande guerra, o Armagedon, como se costuma falar, não é?
O Armagedon nada mais é do que o conflito do mundo contra Jesus, porque não gosta do reino de Jesus. O reino de Jesus não é interessante para o mundo, não é bom para o mundo. Jesus atrapalha o mundo. E se Jesus tiver que realmente dominar o mundo, e se ele realmente quiser ser o rei que ele pretende ser, ele só vai conseguir fazer isso à custa de uma guerra. E a última guerra, de fato, há de acontecer, fomentada, inclusive, pelo próprio diabo, como a gente já viu lá no Apocalipse, não é? O fato, irmãos, é que Jesus é diferente do mundo. E o mundo e Jesus parece que não se entendem muito bem. Muita coisa que é importante no mundo é rejeitada por Jesus. E muita coisa que é importante para Jesus, o mundo rejeita. Quando Jesus assumir o seu domínio, quando ele se tornar o rei, é fato que o mundo não vai gostar disso. Mas, né, muitos vão, como Zacarias disse nesse texto, muitos vão se alegrar. Aliás, o texto diz, alegra-te, ó filha de Sião. Em outras palavras, Jesus se torna o rei. Isso pode ser ruim para muitos, mas é bom para alguns. Eu, pelo menos, eu pessoalmente, não quero me gabar, e eu tenho certeza que o irmão sabe que eu não estou me gabando, porque o irmão pensa como eu. Eu pessoalmente não vejo a hora que Jesus reine. Não é? Para mim é algo muito bom, é tudo que eu quero mesmo. E essa palavra alegra-te, ela é para mim e é para você. Realmente, o fato de Jesus reinar é uma boa notícia para nós, e nós nos alegramos com isso. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse reinado de Jesus. E é isso que Zacarias vai mostrar. Em que sentido o reinado de Jesus é um reinado diferente do mundo? Em que sentido Jesus dominando, ele é diferente do mundo dominando? Primeira coisa que eu quero destacar é a seguinte: Jesus, ele é um salvador. E por isso o reino de Jesus é um reino de salvação. Quem vive no mundo expressa e apresenta e exprime e declara os efeitos do pecado. É por isso que no mundo tem guerra, e nunca vai deixar de ter guerra. É por isso que no mundo tem fome, e jamais vai deixar de haver fome neste mundo. É por isso que tem pestes e doenças, como por exemplo a que nós estamos enfrentando, né, dessa epidemia, resultados do pecado. É por isso que existe ódio neste mundo, é por isso que tem corrupção. O mundo tem tanta coisa ruim e tanta coisa errada, e tudo isso é expressão do pecado que está no mundo. Bem, o reino de Cristo, ele é o lugar onde essas coisas elas são consertadas. O reino de Cristo é um reino que não tem o que tem no mundo, no sentido de que tudo o que há de ruim e o que há de mal no mundo é consertado no reino de Cristo. Tudo aquilo que o pecado provocou no mundo é consertado, não é? É ajustado, é transformado, é convertido no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um reino de salvação. Eu posso dizer que o que é desgraça neste mundo é graça no reino de Cristo. Então, quem vai do reino do mundo, para usar um termo que Paulo usou, né, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que Jesus nos transporta do reino das trevas, né, do império das trevas para o reino do Filho amado. Quem faz essa transposição do império das trevas para o reino do Filho amado, faz exatamente porque já está cansado dos efeitos do pecado, já não aguenta mais. Eu fui a Cristo porque não aguentava mais os efeitos do pecado. O mundo prometia muitas coisas para mim, já tinha cumprido algumas, e eu tenho certeza que poderia cumprir outras coisas, mas eu já estava desiludido com o mundo, eu já sabia que tudo aquilo era promessa vazia, e que mesmo que o mundo me desse uma coisa, ele iria tirar outras 10, não valia a pena. Então na minha cabeça já não fazia mais sentido viver no mundo. Não valia mais a pena, por isso fui a Deus. E quando cheguei na presença de Deus e comecei a viver o senhorio de Cristo, eu e as pessoas que fizeram isso, que fizeram como eu, descobriram que em Cristo, tudo que no mundo era errado, em Cristo é consertado. O mundo, o reino de Cristo é um reino de salvação. Nós vamos ao reino de Cristo exatamente porque queremos nos livrar do mundo. Quem vai a Cristo é porque já está mesmo desiludido com este mundo.
E não é muito difícil perceber isso, né? Quem gosta do mundo, quem está bem ambientado no mundo, né? Quem encontrou a sua alegria no mundo, então nunca vai a Cristo. Essa pessoa não tem motivos para ir a Cristo. Nós só vamos a Cristo, ainda bem que o Senhor Jesus, ele tem uma autoestima muito boa, né? Ele não se importa muito com isso. Mas nós não vamos a Cristo porque nós o amamos. Nós não vamos a Cristo porque nós nos apaixonamos por Ele, não é nada disso. A gente vai a Cristo porque o mundo acabou com a gente porque a gente não tem opção. Infelizmente, essa é a nossa história, é a história de todos nós. Nós vamos a Ele por absoluta falta de opção. Nós não tínhamos mais esperança no mundo e Ele se apresentava oferecendo toda a esperança que nós precisávamos e por isso nós fomos a Ele. Depois que fomos a Ele, agora estamos com Ele, não precisa nem dizer que agora a gente aprendeu a amá-lo e agora a gente está com Ele porque a gente ama mesmo e quer continuar com Ele, não é assim? Mas quando vamos a Ele, nós vamos a Ele exatamente porque esse mundo nos fez mal e queremos o bem que o reino de Deus traz para nós e que faz por nós, não é verdade? Não é tão difícil você encontrar pessoas que testemunham que foram a Cristo exatamente porque se não fossem teriam morrido. Nós temos na nossa igreja pessoas assim, e você deve conhecer alguém assim. Eu fui a Cristo porque se eu tivesse ficado no mundo, eu já estava morto. Já viu essa história? Isso é muito comum, é isso que o mundo faz. Quem vem a Cristo, vem para um reino de salvação. Este é o reino de Cristo, um reino onde você encontra a salvação. Segunda coisa que eu quero falar sobre Cristo e o seu reino, é que Cristo é humilde. E o reino de Cristo é um reino de humildade. Observem aqui que o texto fala que Jesus vem montado num jumento, num jumentinho. Por que um jumentinho? Né? A ideia do jumento, ela mostra que o poder e a soberba humana não tem lugar no reino de Cristo. O jumento, ele não é um animal muito nobre. Não sei se você já viu jumento. Eu já vi jumento. Nunca montei num jumento. Eu montei num jegue. Não sei se vale, deve ser até pior do que o jumento. Daqui a pouco eu vou contar essa experiência. Mas a ideia do jumento é a ideia de um animal que não é muito nobre. É um animal de pobre, na verdade. O pobre não pode comprar um cavalo, ele compra um jumento. É mais ou menos como você não pode comprar um Audi, né? Você não pode comprar um carro bonito, você compra um Fusquinha, né? Você compra um carro do ano, um carro 1000, tipo assim, né? É mais ou menos essa ideia do jumento. Eu não tenho o que ostentar. Então, eu só posso ter o jumento. Jesus vem montado sobre um jumento. E por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar que ele é humilde. Jesus é humilde. Eu já montei num jegue, como eu falei para vocês ainda há pouco. Montei não, né? O jegue me carregou nas costas o tempo que deu para ficar nas costas dele. E essa é a minha experiência no jegue. Eu montei, eu estava cercado de moleques lá no Ceará, eu era ainda molecão também, e a molecada, para se divertir, começou a bater no jegue, chutar o jegue, e o jegue, desesperado, saiu correndo para salvar a própria vida dele, certamente, né? Já que nenhum chute me acertou, mas acertou o jegue. E no desespero, o jegue correu, e correu mais do que eu tinha condição de suportar, e a trepidação do jegue acabou me fazendo cair aos pés do jegue. Irmãos, não dá para ficar em cima do jegue, não tem jeito. O jegue, ele o trote do jegue ele trepida com muita velocidade e você não consegue. O cavalo tem uma trepidação mais lenta, não é? E tem a sela, tudo mais. Não dá para ficar em cima daquilo, né? Eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar em cima de um jegue. Tinha muito lá. E uma das coisas que a gente via lá, jegue lá é coisa de pobre que tem jegue. E eles andam no jegue. Não é verdade? Jesus vem montado num jegue. Essa é a ideia do texto. O que o texto quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que no reino de Cristo não há lugar para orgulho. Não há lugar para orgulho. Por quê? Por que a ideia de um Cristo humilde? A ideia de um Cristo humilde é a ideia de que ele está do lado do humilde. O reino de Cristo não é um reino onde você possa ficar com medo de estar diante de Cristo. Por exemplo, porque ele é grande demais para te receber. Isso não existe. Jesus recebe qualquer um, ele aceita qualquer um, mesmo o mais humilde, o mais simples, aquele que ninguém gosta. Jesus gosta dele porque ele é humilde. Nós podemos ter acesso a Jesus sem medo, ele nos aceita, essa é a ideia. Nós nunca somos recusados por ele. Ele nos aceita porque ele é
humilde. Jesus aceita a todos. Você não consegue falar com um presidente da República, por exemplo. Uma, porque ele não tem tempo, claro, né? Nós nem cobramos que todo mundo possa falar com uma pessoa que tem grande autoridade. Mas você não consegue falar com ele porque ele não vai perder tempo com você. Você é humilde demais para isso. Jesus não tem esse tipo de dinâmica. Ele perde tempo com as pessoas, mesmo com aquelas mais humildes. Nós não precisamos parecer bons para ele, a gente não precisa parecer grande, a gente pode ser o que é, ser humilde, e aliás, ele até gosta disso, porque o reino dele é um reino de humildade. Jesus está mostrando que ele é humilde de coração. Ele disse isso: eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vocês comigo, ele diz. Por quê? Porque ele nos recebe do jeito que somos, humildes como somos, fracos como somos. Ele não lança em rosto. É Tiago que fala isso, não é? Ele não lança em rosto. Não lança em rosto, o que significa não lança em rosto? Significa que ele não é soberbo para dizer, olha, você não merece estar na minha presença. Não. Ele quer que nós estejamos na sua presença. Ele quer que nós confessemos a Ele nosso pecado, nossa fraqueza. Ele quer que nós sejamos humildes. O reino de Deus é um reino de humildade. Eu já falei para vocês várias vezes, e vale a pena repetir para vocês. A palavra humildade, a palavra grega, humildade, é a palavra tapeinos. E a palavra tapeinos, que significa humildade, é a palavra de onde veio a nossa palavra portuguesa, tapete. O tapete nada mais é do que uma variação do tapeinos, né? É daí que vem o tapetes. O tapeinos é aquilo que fica embaixo para ser pisado. Isso é humildade. Tudo bem, eu falo que eu fico embaixo para ser pisado, que você fica embaixo para ser pisado, até que não é uma coisa tão grave, não é verdade? Quem sou eu e quem é você? Mas o Senhor Jesus, ele disse, eu sou tapeinos, né? Eu sou. Se Jesus é tapeinos, se ele é humilde, então não há lugar para orgulho, nem na minha vida e nem na tua. O reino de Cristo é um reino de humildade. Terceira coisa que eu quero falar sobre o reino de Cristo, é que o reino de Cristo é um reino pacífico. O reino de Jesus é um reino de paz. O texto de Zacarias diz, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Jesus não vai destruir o carro e o cavalo, não é porque ele não gosta de carro, ele vai destruir o carro de guerra e o cavalo de guerra, é isso que ele vai destruir. Por quê? Porque o reino de Cristo é um reino de paz. Não há lugar para guerra no reino de Cristo, não há lugar para briguento no reino de... Não sei se você é do tipo briguento, não é? Tem gente que se gaba de ser briguento, mas se você é do tipo briguento, ouça bem, não há lugar para briguentos no reino de Cristo. O reino de Cristo é um lugar de paz. O mundo, irmãos, nunca conheceu a paz. Não há paz no mundo. Sabe por que não há paz no mundo? Nem nos países internamente, e nem entre os países, né, em um país e outro. Sabe por que não há paz? É porque as pessoas são egoístas. Porque as pessoas só pensam em si mesmos. Sabe por que não existe paz? Porque as pessoas só querem poder. Porque todo mundo quer riqueza. Às vezes o mundo não tem riqueza para todo mundo, não sei, não é? Mas o mundo talvez não tenha riqueza, então, já que não tem para todo mundo, eu quero tudo para mim, mesmo que você fique sem nada. E aí está instaurado o estado de guerra. É por isso que tem guerra. Todo mundo quer riqueza, todo mundo quer poder, todo mundo só pensa em si. Jesus exorta que no seu reino, entre as coisas e as pessoas, nós sempre vamos escolher as pessoas. Elas é que são importantes, e não as coisas. Nem mesmo o nosso eu é importante no reino de Cristo. Paulo fala, por exemplo, que cada um não deve atentar para o que é seu, mas também e principalmente para aquilo que é do outro. O reino de Deus é um reino de paz. As pessoas estão em paz entre si. Jesus, ele é pacífico. Ele não é do tipo que ganha nada pela espada, não é? Ele não ganha nada pela violência. Ele ganha pelo amor. O reino de Cristo é um reino de amor. A linguagem do reino de Deus é uma linguagem de amor. Esse é o grande conceito, né, que devemos aprender sobre o reino de Cristo. Li um livro
irmão André, o contrabandista de Deus, eu era molecão quando li esse, devia ter uns meus 15, 16 anos, o contrabandista de Deus, e é a história de uma pessoa que contrabandeava Bíblias para a União Soviética, na época em que a União Soviética era um país fechado. Hoje a cortina de ferro se abriu, mas naquela época não eram aceitas Bíblias na União Soviética. E ele foi a um país onde a nação dele era inimiga desse país. E ele conseguiu entrar na nação, entrou com as caixas de Bíblias, entrou na nação e andou nas ruas, na capital daquela nação. Não me lembro qual era a nação exatamente, mas ele estava andando em plena cortina de ferro da União Soviética. E se hospedou num hotel, e então ele pegou a caixa de Bíblias, colocou no carro e foi sair então para ir em uma das igrejas aonde ele deveria levar aquela caixa de Bíblias. Enquanto ele estava saindo na recepção do hotel, uma pessoa do hotel foi falar com ele. E conversando com ele, disse: o senhor vai sair pela rua, mas o senhor é daquele país. E ele disse: não se preocupe não, que eu estou bem, eu não tenho nenhum problema, porque eu sou cristão, eu creio em Jesus, e eu não tenho nenhum motivo para brigar com ninguém. E aí ele disse: mas o senhor também não fala a língua das pessoas. E ele disse: também não tem problema, porque nós, os cristãos, falamos uma língua universal. Nós falamos a língua do amor. Na Bíblia, essa língua se chama ágape, ele disse. E todos os cristãos falam o ágape. E, portanto, não tem problema de comunicação com os meus irmãos. Muito bem, ele saiu e foi lá na igreja onde ele iria. E chegou, ele não falava mesmo a língua. Sentou-se diante do pastor, que receberia a caixa de Bíblias, e ficou olhando para o pastor. E eles não sabiam o que falar e o que dizer. Então, de repente, ele se lembrou de um texto bíblico. Um texto lá na carta de Paulo, onde ele diz, né? Sou grato a Deus por vós, e nos lembramos de vós em nossas orações. E ele abriu e mostrou na Bíblia dele e na Bíblia na língua daquele pastor. O pastor leu e gostou, ficou contente, pegou um texto e também deu para ele. Um texto que falava sobre orar um pelo outro. E eles começaram a abrir a Bíblia um para o outro e foram mostrando textos. E foram lendo textos, cada um na sua própria língua. E eles passaram a tarde inteira lendo a Bíblia deste modo. Quando ele chegou no final da tarde, ele voltou para o hotel. E quando estava subindo para o quarto, aquela pessoa da recepção foi falar com ele. E aí pegou ele na recepção e disse: vem cá um pouquinho, o senhor me enganou hoje. Eu falei: por quê? O senhor falou que o seu pessoal fala uma língua, o ágape. Eu tive a curiosidade de saber o que é isso, olhei no dicionário e descobri que não é uma língua, na verdade é uma palavra grega que significa amor. E ele respondeu: não, realmente é uma língua, e eu passei a tarde inteira falando essa língua. Irmãos, o reino de Deus é um reino de paz. Por quê? Porque é um reino de amor. Onde reina o amor, reina também a paz. Esse é o reino de Cristo. Quem está no reino de Cristo tem a obrigação de viver o amor e de viver a paz com os seus irmãos. E por fim, a última coisa que quero destacar sobre o reino de Cristo é que o reino de Cristo é um reino universal. Zacarias mostra isso. Ele fala no texto que o reino de Cristo vai de mar a mar. O que significa de mar a mar? É uma expressão bíblica para falar que cobre todo lugar que tem gente. É porque na cabeça do Zacarias e das pessoas daquele tempo, depois quando tem o mar não tem gente, né? Porque depois do mar para frente não tem mais ninguém, não tem ser humano. Então significa que é de mar a mar, porque aonde tem terra, ou seja, aonde tem ser humano, Jesus está dominando. A ideia, embora não seja exatamente de mar a mar, mas a ideia é de que Cristo domina todo o mundo. É universal. Um dos maiores efeitos do pecado na Bíblia foi a divisão das línguas. Quando houve a divisão das línguas, isso foi um efeito do pecado, algumas coisas também começaram a acontecer em função da divisão das línguas. Por exemplo, dividindo-se as línguas, dividiu-se também as culturas. As pessoas começam a ter culturas diferentes, as pessoas começam a ter raças diferentes, começam a ter etnias diferentes, começam a surgir coisas como minorias e maiorias. Tudo começa, portanto, com a divisão das línguas. As pessoas agora começam a se fechar em seus próprios círculos e começam a formar os seus próprios clubes, suas próprias tribos. Cristo não.
Cristo é de todos. Cristo não tem uma tribo, ele não é uma tribo. O reino de Deus não é uma nação. O reino de Deus é o mundo. A expressão de Zacarias, de mar a mar, significa que Cristo domina em todos os lugares. O mundo nunca conseguiu estabelecer essa unidade política e social. Nunca. Em toda a época do mundo, toda a história sempre foi marcada por divisão, por guerra, por preconceito. O mundo nunca foi unificado. A Bíblia mostra que somente dois seres vão conseguir unificar o mundo, e apenas dois. O primeiro deles é o próprio diabo. A Bíblia fala que o diabo um dia há de dominar o mundo através do anticristo, e quando ele fizer isso, a Bíblia mostra que ele há de unir as nações em torno de si mesmo e de seus propósitos diabólicos. Não será uma união muito boa, é bem verdade, não é? Será uma união em função de propósitos horríveis e horrendos, o propósito de destruir a igreja de Cristo. Mas o mundo vai se unir, pelo menos, ainda que seja em torno dos interesses do inferno. O segundo ser que vai conseguir unir o mundo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai unir o mundo em função ou em torno de si mesmo, como Senhor dos senhores e como Rei dos reis. Ele vai governar sobre todos, e no reino de Cristo não há lugar para divisão. É por isso que no reino de Cristo não há lugar para preconceito. No reino de Cristo as pessoas se aceitam, elas se amam. No reino de Cristo as pessoas elas estão unidas em um só propósito. Nós gostamos de cantar reunidos neste ajuntamento. De fato, o reino de Cristo é um grande ajuntamento, onde todos são irmãos e co-irmãos com Cristo. No reino de Cristo não é lugar para preconceito. E mais, o reino de Cristo é um lugar onde a obra de Deus aqui é a mesma obra de Deus do outro lado do mundo. Fico feliz de ver Deus abençoar a minha igreja, não é? Essa semana tem sido uma semana de vitória na vida da nossa igreja, e olha que maravilha, não é bom isso? Deus está nos abençoando, mas irmãos, nós não somos os únicos abençoados por Deus. Tem milhões de cristãos no mundo inteiro que nessa semana estão sendo abençoados por Deus. Milhões, bilhões, muitos. Deus está fazendo uma obra muito maior do que o que Ele está fazendo aqui na nossa igreja. Eu acho que a da nossa igreja é a maior de todas porque é nossa, graças a Deus, não é? É muito nossa, mas não é a única. Nós podemos louvar a Deus pelo que Ele tem feito no mundo inteiro, na vida de tantos cristãos, de tantas igrejas. Isso é obra dEle e nós podemos nos alegrar nisso. Quem é cidadão do reino de Deus tem a responsabilidade de viver o senhorio de Cristo na sua vida. E sabe o que é que isso significa? Significa que a obra de Deus é maior do que a sua própria vida. E você está conectado com isso. Você ora pela tua vida, pela tua família, mas você ora pela China, você ora pela África, você ora pelos Estados Unidos, né? Você ora pelo mundo inteiro, você ora pelo Iraque. Você está conectado com essa obra maior, porque você entende que Cristo é o Senhor do mundo. Ele ama você, mas Ele ama também o mundo inteiro. Quem está com Cristo ama aquilo que Cristo ama, e Ele ama o mundo. Que bênção, não é verdade? Deus está nos convidando a viver o senhorio dEle sobre as nossas vidas. E o que significa então viver no reino de Deus? O que significa viver no reino de Cristo? Ou viver o reino de Cristo em nossas vidas? Significa nos abrirmos para os nossos irmãos, significa nos abrirmos, né, para as pessoas de fora, para aqueles que não têm Cristo, para recebê-los no reino de Cristo. Significa não termos preconceitos com as pessoas, aceitarmos as pessoas, recebermos as pessoas em nossos corações, de coração aberto. Lá em João, né, em 1 João, fala sobre fechar o coração. E é triste quando um crente tem um coração fechado. Abra o coração. Você quer viver o reino de Cristo? Abre o teu coração. Seja irmão, seja amigo, seja camarada, seja bondoso, seja gentil. Sorria para as pessoas, ame as pessoas, cuide das pessoas, não apenas daquelas que estão ao redor de você, cuide de pessoas que você não conhece. Ore a Deus para colocar gente na tua frente, para que você possa servir de bênçãos. Não foi o que Jesus fez? Esse é o reino de Deus. Você quer mostrar o reino de Deus para o mundo? Faça o melhor, abra seu coração e faça o melhor
pela vida das pessoas, cuide delas, ore por elas, ame a todas, mesmo que sejam seus inimigos, e assim abra seu coração a elas, e você vai ver o reino de Cristo se espalhando. O mundo não conhece isso, mas há de conhecer o que significa ser um servo de Cristo, se você mostrar isso com a sua própria vida. Amém? Ora comigo: Senhor, realmente eu quero viver o reino de Cristo, assim como os meus irmãos. Eu quero realmente, ó Pai, viver o senhorio de Cristo em minha vida. E já que esse é o reino de Cristo, e que reino maravilhoso, Senhor, que obra incrível é essa que Cristo promove neste mundo. Ó Deus, eu quero viver esse reino. Quero abrir o meu coração para as pessoas, quero amá-las, quero ser humilde, ó Pai, colocar o interesse dos outros acima dos meus, ó Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que convença os meus irmãos de que realmente é isso que devemos fazer. Devemos cuidar dos outros, ó Pai. Criarmos laços de amor com as pessoas e amá-las de todo o nosso coração, porque o reino de Cristo é um reino de amor e um reino de paz. Tira nossos preconceitos, tira, Senhor Deus, as ideias preconcebidas que temos, ó Pai, e que muitas vezes atrapalham a nossa relação com as pessoas. Nós não precisamos disso, ó Pai. Teu reino é um reino de amor, onde as pessoas se aceitam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam, e o ágape, como dissemos, é a língua que nós falamos no reino de Deus. Que nós, como servos do Senhor, possamos ser fluentes nesta língua, a língua do amor. Ó Deus, eu clamo assim, e clamo assim para a glória do Senhor, na minha e na vida dos meus irmãos, e no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você viva o reino de Deus em sua própria vida. E você já sabe como é isso. É cuidar bem das pessoas que estão ao seu redor e além de você. Esse é o reino de Cristo. Amém? Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Fique na paz do Senhor.
Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que prazer foi cultuar a Deus junto com você. E que nessa semana você seja muito abençoado, seja muito perto de Deus e possa dar muitos frutos para o Senhor. Amém.